Bom dia a todos. Bom dia. Bom, pelo jeito está funcionando bem, já que a gente não tem muita noção. Que seja um dia abençoado para todos nós. E assim, bom, já vou falando, eu não estava preparado para fazer essa palestra hoje. É uma nossa irmã, de Faria, Silvia, e ela me pediu na quinta-feira à noite aqui no trabalho se eu poderia fazer. Então, vocês desculpem se não sair, então acontece, tá? Mas Papai do Céu nos ampara, nos protege, como todos nós sabemos, Ele sabe de cada um o que está passando, o que está precisando. E Ele com certeza vai induzir aqui o meu protetor, e eu tenho certeza que vai falar para o coração pelo menos de uma pessoa. Hoje a gente vai falar. Eu escolhi um tema que é muito importante, e o título eu não tive tempo mesmo, porque foi muito corrido, ainda trabalhei na sexta, e uma história de amor ao próximo. Então, falando de prova de amor, nós vamos falar do quê? Pode pensar. Não. Outro. É o do meio, né? Não. Tá, é o último. Fora da caridade não há salvação. Vamos então aqui. Ele é muito amplo, esses capítulos, e a gente sabe que tem pouco tempo. Quanto tempo? 35:40, tá? Tá, que horas são? 9h15, né? Tá. Então, e a gente vai falar, vamos entender alguns conceitos de fora da caridade não há salvação. Primeiramente, nós iremos falar o que é caridade. É o amor em ação. Precisamos ter ação, porque não adianta muitas vezes nós falar em amor e só falar eu amo. É como também falar eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus e fica nisso. A ação, as atitudes são muito importantes. E o que é salvação? Pode ser o ato de salvar alguém, a salvação. Livrar uma pessoa de algum perigo, afastar um mal iminente, protelar a vida, resgatar de um lugar terrível, tirar de uma dificuldade ou mesmo curar uma doença, libertar de defeitos que comprometem o nosso espírito. A frase fora da caridade não há salvação, no conceito espírita, significa que o amor que colocamos em ação para ajudar os outros pode nos livrar de muitas situações desagradáveis, decorrentes de nossos erros e imperfeições. O que é que o Evangelho fala a esse respeito? Vamos ver, está em Mateus. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, adoeci
e me visitaste. Estava na prisão e foste me visitar. Foste me ver. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? E respondeu-lhes: Em verdade vos digo que sempre que fizeste isso a um de meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda: Apartai-vos de mim, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Eles tinham uma linguagem assim que nós sabemos da doutrina espírita, que não existe diabos e não existe fogo do inferno. O inferno está dentro de cada um de nós, do que a gente está fazendo do nosso dia, da nossa vida. E o diabo, simplesmente, para a doutrina espírita, pelo que nós aprendemos, são ainda nós com as nossas imperfeições, que a gente, com certeza, vamos chegar bem melhor. Então, ele fala, desses aí, que todas as vezes que nós fizermos a qualquer irmão nosso o bem, sem olhar a ninguém, sem fazer julgamentos, nós estamos fazendo bem a nós mesmos, né? As condições para encontrar a salvação de nossas almas: ter dado de comer a quem tinha fome. É o que a Magna falou aqui no começo. Quando nós chegamos no nosso armário, ou no dia que a gente vai fazer a compra do mês, eu não sei, acho que aqui no Brasil a gente ainda usa muito isso, fazer a compra do mês. Lembrar que terá alguém com fome, e que nós podemos trazer até aqui, ou lá na Igreja Católica, onde for, né? E oferecer aquilo, juntando 1 quilo de um, 1 quilo do outro. Vai dar um almoço maravilhoso. E as cestas básicas, que você também não frisou, as cestas básicas que são dadas agora, mais ou menos? Primeiro domingo de cada mês. Sim. Quantas pessoas? Hoje a gente tem umas 35, 40. Famílias precisando. Parece, né? Eu não vou levar, não. Aí tem tão pouca gente hoje lá no Ceará, né? Não vai dar muita coisa. A união sempre faz a força. Ter dado de beber a quem tinha sede. Ter dado abrigo a quem não tinha onde morar. Ter dado roupa a quem não tinha o que vestir. Ter visitado quem estava doente. Ter visitado alguém que estivesse preso. Ou seja, se você quer receber as bênçãos do céu, procure ajudar os seus filhos, os filhos dos outros. Isso agrada a Deus. Quantas pessoas choram pela perda de um filho? Eu sempre, quando faço as vibrações, eu me lembro dos pais que perderam seus filhos não para o desencarne, mas que por vezes estão perdidos aí no mundo. Quantas famílias nós não conhecemos? Quantos jovens, quando a gente sai para ir trabalhar, a gente vê jogado nas ruas, pelos vícios, e por várias razões que a gente desconhece, que as histórias não são as mesmas, só Deus é quem sabe. Muitas vezes já põe dele e fala, é o vício. Não, tem muito deles que já nasceram ali na rua. Os pais já nasceram na rua. Então, Papai do Céu, que sabe de todas as nossas histórias, como eu não sei a história total da Magna, como você não sabe a minha história, né? A gente só imagina, a gente constrói uma historinha ali. Então, no momento em que você está sofrendo pelos seus filhos, que você
sofre pelo desencarne, ou não, ou porque eles sumiram, que é muito comum hoje. Vamos ajudar outros que estão aí precisando de ajuda. É a ação, né? É promover a ação. Vamos agora ler a parábola. Não, vamos parar por aqui. Essa daqui eu não fui para frente, que seria muito longa. Mas, lembra que eu falei da história de amor? Ao próximo. Então, como foi uma correria muito grande, eu fiz uma prece e falei, gente, o que eu vou falar? Eu não estava estudando nada ainda nesse momento, uma palestra, nada. E aí aquele que é o mentor espiritual da gente, né? Lembra, Fátima? Eu estava lá no trabalho na sexta-feira, como é home office, só tem os diretores e nem eles apareceram. Opa, eu sentei lá na internet. Eu me lembro de uma história linda. Vou buscar se eu consigo imprimir. E consegui. Veja que história de amor e que está aí a caridade em ação. A amizade em Plácido Domingo e José Carreiras. Quem lembra dos tenores aí? Os grandes tenores. Teve uma época que a gente assistia muito, né? Na TV. Hoje a TV está um pouco mais diferente e também, eu mesmo não posso nem falar muito, porque eu vou mais para a TV fechada, né? Então eu adoro documentário, ver países e muita coisa assim. Bom, teve uma época muito grande, que eu acho que era mais a época do Gugu também, tinha uma época do Faustão, que eles apareciam na TV. Eis uma bela história que muitos poucos conhecem. Refere-se a 2 dos 3 tenores que encantaram o mundo cantando juntos. A gente assistiu muitas vezes os 3 cantando juntos. Plácido Domingo era madrileno, nascido em Madrid. E José Carreiras era catalão, ele nasceu na Catalunha. Devido a questões políticas, que a gente conhece muito bem, haja nos últimos tempos, quantas famílias, minhas 2 filhas, uma mora na Argentina, outra na Holanda, as 2 ficaram inimigas uma da outra, por causa das eleições do Brasil. Então, um dia, eu estava lá em Buenos Aires, quando eu fui visitar a Heloísa, e falei, por que você não está conversando com a sua irmã? E a gente foi conversando, caminhando, e explicando essa situação. Eles nem sabem que nós existimos. Eu tive você para fazer companhia para sua irmã, uma foi morar num país, outra em outro, já é longe, ainda vão virar inimiga? Não, né? E elas voltaram a se conversar. Então, isso também existia em Madrid, por questões políticas. Devido a questões políticas, em 1984, Carreiras e Domingo tornaram-se inimigos. Sabe aquela coisa assim? Não gosto da turma da Coab 5, porque aquele lá é da Coab 2. Mas besteira. Não gosto palmeirense, porque o outro é corintiano. Era mais ou menos isso. Sempre muito solicitados em todo o mundo, ambos faziam questão de exigir nos seus contratos que só atuariam em determinado espetáculo se o adversário não fosse convidado. Então, Carreiras só iria num show se o outro, o Domingos, não fosse. Em 1987, apareceu a Carreiras um inimigo muito mais implacável que o seu rival Plácido Domingo. Foi surpreendido por um diagnóstico terrível, a leucemia. A sua luta contra o cancro foi muito difícil, tendo se submetido a diversos tratamentos, a um transplante de medula óssea, além de uma mudança de sangue, que obrigava a viajar mensalmente até os Estados Unidos, saindo de Madrid, daqueles lados, indo até os Estados Unidos. Nessas circunstâncias, não podia trabalhar e, apesar de ser dono de uma fortuna razoável, os elevadíssimos custos das viagens e dos tratamentos
dilapidaram todas as suas finanças. Nessas circunstâncias, né? Quando não tinha mais condição financeiras, teve conhecimento da existência de uma fundação em Madrid, cuja finalidade era apoiar o tratamento de doentes com leucemia. Graças ao apoio da Fundação Formosa, o nome da fundação, Carreiras venceu a doença e voltou a cantar. Voltou a receber os altos cachês que merecia e resolveu associar-se também a essa fundação para poder ajudar. Foi ao ler os seus estatutos, na hora de ser sócio ali também, que descobriu que o seu fundador, maior colaborador e presidente dessa fundação, era quem? Plácido Domingos. Gente, eu me arrepio toda. Depressa soube que Domingos tinha criado essa fundação para ajudá-lo, os inimigos. Mas tudo ali, em secreto, né? E que se tinha mantido no anonimato, para que ele não se sentisse humilhado ao aceitar o auxílio do seu inimigo. É incrível. Mas o mais comovente foi o encontro de ambos. Surpreendendo Plácido Domingos, num dos seus concertos em Madrid, Carreiras interrompeu a atuação dele, subindo ao palco, e humildemente ajoelhou-se aos seus pés, pediu-lhe desculpas e agradeceu-lhe publicamente. Plácido ajudou-os a levantar e, com um forte abraço, selaram o início de uma grande e bela amizade. Mais tarde, um jornalista perguntou a Plácido Domingos por que criara a Fundação Formosa, num gesto que, além de ajudar um inimigo, ajudava a manter o único artista que poderia fazer-lhe concorrência. A pergunta né? A sua resposta foi curta e definitiva, porque uma voz como aquela não se poderia perder jamais. Então vocês veem como a caridade ela é ampla. Como eu estava sentada ali, estava vendo passar ali um gesto, um abraço, uma pessoa, muitas vezes define alguma coisa em sua vida. Aquele calor humano que ela está recebendo naquele momento, aquela energia foi tão importante que muda o pensamento da pessoa. O gesto, muitas vezes, eu sei que não dá para a gente fazer a caridade o tempo inteiro. Sei também que a gente tem que tomar muito cuidado, muitas vezes, por não ser enganado e para não passar de pessoas caridosas a ser bobas. Mas também é importante que, se a gente pode ajudar o nosso próximo, que a gente também não fica se perguntando, porque o simples fato de você poder ajudar o seu semelhante é uma coisa tão importante. Você poderia estar na situação de estar pedindo ajuda, mas você está podendo ajudar. Faça a sua parte sempre. E através dos gestos pequenos, não precisa ser grandes. Não precisa. A população do mundo é muito grande, é imensa. Então, se cada um fizer um gesto pequenino que seja, a gente já vai estar mudando a história da humanidade. Porque já pensou? Pega um pouquinho dali, um pouquinho dali, outro pouquinho dali, se forma uma grande coisa.
Então, precisamos parar um pouco de ficar criticando que as coisas estão ruins. E a gente tem esse costume, querendo ou não querendo. Nós estamos numa escola aqui no planeta Terra e a gente está para aprender, a gente tem muitas críticas. Mas em vez de perder tempo em criticar, botar o movimento em ação. Ter a atitude de mudar. Poxa, tem muita gente passando fome. Ué, tenta. Pelo menos uma pessoa você ajudar. Porque outra pessoa vai ajudar, o outro vai ajudar. Então, e existem muitas histórias que nós, se fôssemos falar aqui, a gente ia ficar aí muito tempo. Mas cada um de nós pode fazer uma reflexão daquilo que a gente pode dar. Ontem eu e meu marido, a gente foi para fazer uns exames médicos lá em São Paulo, e a gente na frente do ônibus deu sinal. O cara fingiu que não estava vendo e passou, o ônibus estava praticamente vazio. Falei, deixa para lá, Deus sabe todas as coisas, bem, deixa, e assim a gente dá o que a gente tem para dar, né? Então, cada um de nós temos sim o que dar. As grandes coisas, muito grandes, ficam por conta de muitos empresários, sim. De muitas pessoas que a gente julga milionários, e eles fazem as coisas no silêncio também. Eles fazem. Então, e a gente fazendo as nossas pequenas coisas, nós temos as nossas atitudes diárias, que a correria muitas vezes não deixa, a gente passando na frente do outro, correndo para pegar o metrô, né? Assim, e não pensando naquele, pessoas, por exemplo, eu estou com 71 anos, mas eu estou andando firme até pergunto pro pessoal, gente, eu estou capengando quando eu estou andando? Não, porque tem gente que vem fazer, sai da frente. Eu trabalho lá do lado da Faria Lima, então eu pego várias conduções, né? Tudo bem, e aí assim, porque você vê o gesto das pessoas querendo limpar o caminho, se afastar. As pessoas falam, gente do céu, aí minha filha, não, mãe, você tá bem ainda. Tá bem ainda, tá legal ainda. Eu falei, não, porque avisa, né? Porque avisa com a surdez, você não percebe. Eu já comecei a perceber que eu estou começando a perder um pouquinho da audição. Sabe, eu tenho um aplicativo com a câmera no quintal. E eu não estou ouvindo o cachorro latir, eu não estou ouvindo barulho de carro. E no aplicativo, quando você abre para apagar a luz da câmera, menina, dá um barulho. Eu falei, bem, você está escutando isso? Ele estou, nós também estamos perdendo a audição já. Não é muito grande, mas você não percebe. Então, às vezes, a pessoa com carinho, né, gente? Um jeitinho. Fala assim pro idoso, fala com jeitinho, para não se ofender, não se magoar. Né? Vamos lá, eu e o meu chefe, que é o dono da empresa, somos mais velhos da empresa. Ele está com 79 ou 71. Aí eu falo, nós velhos, né? Velho não, para com isso. Então, vamos ter atitude, vamos ter ação, porque assim, isso é muito importante. E cada um de nós podemos sim fazer a caridade e o bem. É claro, como a gente conhece, né? Pegar a roupa lá que você não usa mais, sapato, dar uma moeda e tal. Mas existe muito mais caridade, às vezes, nas nossas ações. Gente, um bom domingo para vocês. Que Deus ilumine a todos, cubra todos nós com o seu manto sagrado. Uma coisa que eu queria pedir, vamos botar nas nossas orações os nossos irmãozinhos que estão atirando pedra nos ônibus? Vamos, porque você fica criticando, eu ando no ônibus assim, eu acho que vou comprar um capacete ou um travesseiro. Vou botar assim, são 3 ônibus daqui para lá. E assim, o motorista fala, gente, menos celular para vocês ficarem com atenção também, não só eu. E aí uma coisa, a gente pede oração para que Deus proteja aquele ônibus, o motorista, a gente. E que Deus ilumine aqueles irmãozinhos, para demover esse pensamento negativo, para que eles ouçam mais
também os seus protetores, porque todos nós nascemos e viemos com os nossos protetores. Então isso é muito importante. Senhor, faça que se tiver alguém ali na rua que desvie o pensamento dele, ou que a pedra desvie da gente, né? Porque ele tem o livre-arbítrio dele. Mas vamos pedir a Deus para que Deus ilumine esses irmãos, tá? Um bom dia para todos. Bom, meus irmãos, agora vamos dar uma relaxadinha. Vamos completar esse ciclo de luz, de paz e de amor. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado aos nossos mentores por mais esse dia de vida, por estarmos aqui nesse momento, levando as vossas mensagens, não um ao outro, mas a nós mesmos. Ilumina nosso coração, nosso espírito, nas situações boas, como nas situações menos boas. Ilumina, Senhor, nosso caminhar durante essa semana. Ilumina corações dos homens de boa fé, os homens do bem, para que eles continuem em suas ações positivas. Ilumina a nossa língua, Senhor, a nossa fala, os nossos gestos. Que a vossa luz ilumine os lares em desequilíbrios, porque lá é a nossa primeira escola. Ilumina, ó Pai, o ambiente do nosso trabalho, como também ilumina corações dos nossos irmãos que choram pelos seus filhos, porque não sabem por onde eles andam. Que a vossa luz nos acompanhe até os nossos lares e que nossa semana seja abençoada por vós. Graças a Deus.